Depois da Primeira Grande Guerra, surgiram os regimes nazista de Hitler na Alemanha e fascista de Mussolini na Itália. É preciso conhecer este tempo de terror e sofrimento para entender as repercussões que este tem hoje na sociedade, nas pessoas e até no cinema, retratados em filmes como A Lista de Schindler, A Vida é Bela, O Pianista, O Menino do Pijama Listrado, O Diário de Anne Frank, dentre outros. A Alemanha nunca aceitou as condições do Tratado de Versalhes, imposta pelos outros países ao término da Primeira Grande Guerra, no qual impunha que a Alemanha era culpada por esta. Por isso, deveria pagar uma alta indenização aos outros países, além de ter sido desmilitarizada e ter perdido terras, que acabaram se tornando novos estados artificiais, como é o caso da Iugoslávia e da Tchecoslováquia. Devido a isso, surgiu uma pessoa que dizia aos alemães: "Vocês são os melhores." Hitler. In diesem Muschel nur ein Ausschnitt dessen, was außer ihr über ganz Deutschland steht. Und wir möchten nun, dass ihr, deutsche Jungs und deutsche Mädchen, in euch all das aufnehmt, was wir dereinst uns von Deutschland hoffen. Wir wollen ein Volk sein. Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Deshalb friedfertig sein und mutig zugleich. Com sua boa oratória, conquistou o povo alemão e espalhou suas ideias por todo o lado. Adolf Hitler morava numa pequena localidade perto de Linz, na província da Alta Áustria, próximo da fronteira alemã, que à época era parte do Império Austro-Húngaro. O seu pai, Alois Hitler, era funcionário da alfândega. Hitler era um rapaz inteligente, porém mal-humorado. Tinha o sonho de ser artista, vendia suas obras em cafés locais para ganhar algum dinheiro para sustentar-se, mas quase ninguém comprava suas obras. Seu pai opunha-se firmemente a tais planos, preferindo que o filho fizesse carreira na função pública. Foi aprovado 2 vezes no exame de admissão à escola secundária de Linz. Então, começou a acalentar a união dos povos germânicos da Europa Central, conhecido como Ideias Pan-Germânicas. Em 1907, fez exame de admissão à Academia de Belas Artes de Viena, mas foi reprovado 2 vezes seguidas. Em agosto de 1914, quando a Alemanha entrou na Primeira Guerra Mundial, alistou-se imediatamente no exército bávaro. Serviu na França e na Bélgica como mensageiro, uma posição muito perigosa, que envolvia exposição ao fogo inimigo. Durante a guerra, Hitler desenvolveu um patriotismo alemão apaixonado, apesar de não ser cidadão alemão. Ficou chocado pela rendição da Alemanha em novembro de 1918, sustentando a ideia de que o exército alemão não tinha sido de fato derrotado. Como muitos nacionalistas alemães, culpou os políticos civis pela rendição. Para Hitler, que tinha vivido os horrores da guerra, a questão da culpa era essencial. Já influenciado pela ideologia antissemita, acreditava avidamente na responsabilidade dos judeus. Em julho de 1919, devido à sua inteligência e oratórios, Hitler foi nomeado líder e elemento de ligação do Partido Nacional Socialista Alemão, com o objetivo de influenciar outros soldados com as mesmas ideias. Em 1933, Hitler tenta tomar o poder da Alemanha através de um golpe, conhecido como golpe da cervejaria. Porém, fracassa e acaba preso. Na cadeia, escreveu o livro Minha Luta, que inspira milhões de pessoas com sua tese de superioridade. Em meio a outros problemas, como a crise de 29, Hitler ganha muito apoio popular. Em 1932, seu partido vence as eleições.
e Hitler assume o cargo de primeiro-ministro. Como primeiro-ministro, desenvolveu industrialmente a Alemanha, propagando o regime de remilitarização, apesar da proibição pelo Tratado de Versalhes. Quando Hitler chega ao poder, ele inicia a perseguição contra todos que não pertenciam à raça ariana, dentre seus perseguidores principalmente os judeus. O povo judeu começou a ser perseguido aos poucos. Primeiro foram proibidos de frequentar certos lugares, depois foram obrigados a usar faixas com a estrela de Davi, como uma espécie de marca, e cada vez mais foram perdendo seu espaço no território, até que são mandados para as áreas apenas judias, conhecidas como guetos. As casas dos guetos eram muito pequenas e simples, desconfortáveis, e não comportavam grandes famílias. Quando nada podia piorar, grande parte dos judeus foi mandada para campos de concentração, que, para eles, foi apresentado como campo de trabalho. Apenas os homens jovens e saudáveis ou talentosos permaneceram nos guetos. Também para trabalharem erros não eram aceitos. Aqueles que errassem eram punidos com chicotadas, ou pior, com as próprias vidas. E muitas vezes também os soldados escolhiam a dedo alguns judeus e davam-lhes tiros. Pouquíssimos com muita força e coragem sobreviveram a esse terrível movimento, o nazismo. Nos campos de concentração, os presos eram a maioria judeus, porém havia também pessoas que não seguiam e apoiavam o nazismo. A situação dos prisioneiros era extrema, pois vivenciavam a fome em grandes níveis. Eram alimentados com pão e água em quantidades miseráveis. Os judeus e prisioneiros tinham seus cabelos raspados e eram obrigados a usarem um uniforme listrado. E em seus uniformes havia um símbolo indicando a razão da presença do indivíduo no campo, junto anexado a um número de identificação que poderia estar marcado no uniforme ou na pele. Junto com o uniforme recebiam uma tigela para quando chegasse a mísera quantidade de comida. Tragicamente, muitos usavam o suporte da tigela, um barbante, para cometer suicídio. O campo, por ser todo fechado, não tinha conhecimento de toda a população alemã. Portanto, no final da guerra, houve a descoberta dos horrores dos campos de concentração pelos aliados. Os nazistas aplicavam drásticas formas de execução aos judeus em campos de concentração, como a morte em massa na câmara de gás, queimados, fuzilados diante de paredões e entre outras formas. Muitos acabavam morrendo por desnutrição, por esforço desnivelado do trabalho forçado e por péssimas condições higiênicas que favoreciam muitas doenças como a pneumonia e etc. As doenças, de certo, contagiavam muitas pessoas, porém os soldados nazistas tentavam controlar a difusão da doença para os próprios soldados não se adoecerem. Além de todos os maus tratos aplicados nos campos de concentração, os experimentos médicos em cobaias judeus também tomavam parte, principalmente no campo de Auschwitz, na Polônia. Muitos médicos nazistas, como Fritz Fischer e Heribert Heim, praticavam experimentos como expor o cobaia a pressões e temperaturas extremas para testar a resistência humana. Não só isso, mas também ocorria testes com venenos, drogas, amputações e transplantes sem anestesia. Os médicos nazistas foram presos na década de 50. Muitas pessoas tentavam fugir, mas a maioria acabava pego pelos soldados de vigilância que se instalavam nas torres de vigilância no perímetro dos campos. Temos que lembrar também que as famílias eram separadas e raramente os familiares acabavam no mesmo campo de concentração ou sobreviviam ao reencontro. Um exemplo de fuga foi o pai de Anne Frank, Otto Frank, que sobreviveu à fuga do campo de Auschwitz. A presença do nazismo na Segunda Grande Guerra trouxe centenas de consequências que refletem em nossa sociedade atual. Sobreviventes do Holocausto, por exemplo, que convivem com traumas psicológicos. Restaurar a vida após uma experiência como vítima de campo de concentração é uma tarefa muito árdua e difícil para todos, pois as cicatrizes sempre estarão lá, mesmo após muito tempo. Nos dias de hoje, há grupos considerados como neonazistas, porém são mais conhecidos como skinheads. Essas pessoas seguem as ideias nazistas na atualidade. Muitos dizem que o movimento skinhead não passa de uma organização de estilos musicais, estéticos ou comportamentais, porém levam com eles a ideologia preconceituosa, trazendo violências a muitas pessoas.